Olá, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite por estar aqui nessa live. Vamos falar de um tema super importante, que é a obesidade na faixa etária pediátrica, né? Meu nome é Renata Machado Pinto, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, da pediatria, e além de pediatra, eu sou também endocrinologista pediatra, mestre em genética e doutora em ciências da saúde. Gosto muito do tema. Meu doutorado e mestrado eu fiz nessa área de obesidade infantil. Opa, esse aqui vai ser nossa agenda. Então, nós vamos começar com vendendo meu peixe, né? Qual o tamanho desse problema? É importante mesmo? Vamos falar de epidemiologia. E por que que é tão importante assim, né? As consequências. Eu quero chamar a atenção de um pouco de alguns detalhes da fisiopatologia. E no final, o que que nós, profissionais de saúde, podemos fazer para mudar essa situação? Então, qual o tamanho desse problema? Bom, esses são dados aqui de uma publicação mundial, e ela faz por vários países, é o Atlas da Obesidade Mundial. Infelizmente, esse ano eles não incluíram as crianças, esses são os dados do Brasil para adultos. Na edição anterior, que é de 2023, nós temos os dados para crianças, e a gente vê que a projeção, tanto em meninas quanto em meninos, é de sempre aumento de obesidade pediátrica. E o que que nós temos de dados hoje do Ministério da Saúde? De obesidade, e nem estou colocando sobrepeso junto. Quase 13% dos escolares e 7% dos adolescentes já estão na faixa etária de obesidade, faixa etária, na faixa de peso de obesidade. É uma doença muito prevalente. Tá, mas a criança, é tão bonitinho, né? Olha esse neném, parecendo aquele neném Michelin, que fofinho. Olha, é até bonitinho quando é bebê, em algumas idades, mas mesmo em bebê, gente, pode até ser fofinho. Dali a pouco ele já não acha que é bonitinho mais, já sofre várias consequências por conta do visual em si, e é muito mais do que uma questão de estética, né? A obesidade pediátrica traz distúrbios emocionais e físicos, tanto no curto prazo, ainda na infância, quanto no longo prazo, e isso vai repercutir em pior qualidade de vida e aumento da mortalidade. Então, nós temos várias questões aí, sociais e psíquicas. A criança, o adulto também, mas vamos focar na criança, tem a sua saúde mental comprometida por conta da obesidade. Crianças com obesidade têm risco muito maior de depressão e ansiedade, e isso forma um ciclo vicioso, a piora da saúde mental, dificultando a capacidade de perda de peso. São crianças que sofrem muito mais bullying. Bullying todo mundo sofre, mas a criança com obesidade, 3 vezes mais ela sofre. E se sente assim excluída, e esse ambiente hostil acaba levando a danos psicológicos, existe um maior risco de evasão escolar. Isso pode comprometer lá na frente o trabalho dessa criança que foi obesa na infância, quando adulto, essa pessoa tem um risco maior de menor renda lá na frente. O exercício físico, que faz bem para diversas coisas, e dentre elas é uma parte do tratamento da obesidade, as crianças com obesidade têm dificuldade para a execução do exercício físico, tem mais bullying em relação a isso, e isso cria um ciclo vicioso também. Então, ela acaba evitando esporte, que seria excelente para ela, e compensando essa hostilidade no comer emocional. Então, é um ciclo que se autoalimenta aí de alterações comportamentais e psíquicas que pioram a obesidade. E existem complicações físicas, mesmo no curto prazo já. Eu recomendo muito essa publicação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, para vocês terem uma ideia aqui, um resumo, obesidade na infância compromete todos os sistemas, assim como no adulto também. Vamos chamar atenção aqui para a síndrome metabólica, diferente dos adultos que temos números estanques, a gente trabalha com percentis, com curvas, e nos menores de 6 anos nem tem um consenso exatamente do que é síndrome metabólica. Mas o principal não é rotular essa criança com ou sem síndrome metabólica, mas avaliar os fatores de risco cardiovascular. E a gente sabe que, assim como nos adultos, né, a obesidade central, hipertensão, dislipidemia, aumento da glicemia ou resistência insulínica, são todo esse cluster todo de fatores de risco cardiovascular vão acontecer nas crianças também. Então, dados já mostram que crianças com obesidade, 60% tem pelo menos um fator de risco cardiovascular, 25% tem mais de dois, sendo que pré-diabetes, isso varia na literatura de 7 a 25%, e diabetes já, diabetes tipo 2, de 0,5% a 4% nas crianças com obesidade. E tem toda uma vida para todo esse efeito dessa complicação metabólica causar o que? Trazer todas as outras complicações que a gente vê. Está associado com ovário policístico, esteatose hepática já na infância,
e alteração de crescimento e puberdade. Então, a criança com obesidade, ela cresce de um padrão diferente. Essa é uma curva de uma menina, o TH é a altura-alvo, uma menina, então, aqui entre o percentil 50 e o 15, ela deveria estar crescendo entre essas duas linhas, certo? Mas aqui com 7 anos e 9 meses, ela está lá em cima, lá no percentil 85. Ela é falsamente alta para a idade dela, então bolinha é onde ela realmente mediu, mas é uma menina que tem uma idade óssea avançada. E o que que acontece? Essa idade óssea avançada faz com que essas crianças sejam crianças altas, têm uma puberdade mais rápida, às vezes até precoce, não só avançada, mas precoce, e acabam ficando dentro do percentil da família, ou até com puberdade precoce mesmo, que sem tratamento vai ficar abaixo do percentil esperado na vida adulta. Isso acontece porque existe uma relação direta de efeitos das adipocinas, produtos produzidos pelos adipócitos, no sistema nervoso central. Então, a gente sabe que a leptina tem um efeito positivo aqui no neurônio quispeptina, ou KND. Esse é o neurônio que ele tem um efeito direto nos neurônios GNRH, que é justamente o que centraliza, o que vai iniciar os pulsos ali, mandando a puberdade começar. Então, quando você tem um excesso de leptina, você vai ter um estímulo para que essa criança se torne um adolescente, um púbere mais rapidamente. Ao contrário, a adiponectina, que é um produto também dos adipócitos, mas de um tipo diferente da gordura marrom, tem um efeito contrário. Só que a gordura branca produz muito TNF, muita interleucina, que bloqueia o efeito protetor da adiponectina. Resumidamente, os adipócitos conseguem disparar a puberdade de uma forma central por efeito no neurônio quispeptina, que é, entre aspas, o porteiro da puberdade. Isso é muito claro em meninas. Meninas mais com o IMC mais alto vão ter puberdade mais rápida. Nos meninos, isso é um pouco bagunçado. Então, no sobrepeso, sim, mas não na obesidade. Possivelmente, porque o que acontece? No tecido adiposo, a gente tem uma ação muito grande da aromatase, que transforma testosterona em estradiol. Então, a gente tem uma grande formação de estradiol nesses meninos com obesidade, podendo, então, atrasar o seu desmaturamento sexual. Outro fator que pode acontecer, outro problema no curto prazo, é o maior risco de morte por Covid-19 em jovens. Né? É o principal fator de risco para a criança evoluir mal quando pega Covid. Isso porque existe uma questão mecânica, então, se a criança está com um quadro mais grave, o excesso de peso, tanto nas partes moles quanto também do tórax, vai dificultar essa ventilação. As próprias comorbidades que as crianças obesas já podem ter dificultam também, aumentam o risco. E a criança com obesidade, o adulto também, né, tem uma disfunção imune. Então, eles têm menor capacidade de matar vírus e tem muito mais inflamação. E a gente sabe que Covid não é uma doença apenas do sistema respiratório, é uma doença inflamatória sistêmica. Então, o vírus desencadeia uma grande inflamação e é isso que acaba matando essas crianças. Além de que, foi descoberto que a gordura é um reservatório do vírus da Covid. Então, essa pessoa com obesidade tem todas essas questões aqui, por isso explica a sua maior mortalidade. E no longo prazo? Deu uma aguinha. As crianças que têm obesidade, primeira coisa, a tendência é que ela persista na vida adulta. E com maior risco de doença cardiovascular, câncer e afetando a mortalidade. Então, assim, a regra é que o IMC acompanha a vida adulta. Então, ser um adolescente com obesidade, provavelmente você vai ser um adulto com obesidade. 84% de quem tem obesidade na faixa etária pediátrica vai ter um IMC acima de 30 quando adulto. 60% um IMC de obesidade grau 2, obesidade mais séria, com 35, né, de IMC, e 34% de obesidade acima de IMC de 40. E ter obesidade na infância aumenta o risco de ser esse adulto obeso 5,7 vezes. Então, ser uma criança de peso normal não te garante que você não vai ter obesidade na vida adulta, mas ser uma criança com obesidade praticamente te garante que você vai continuar com esse IMC alterado na vida adulta. E não é só uma questão estética. A gente sabe que a aterosclerose começa na infância, começa na primeira década e a coisa vai se complicando. E quanto mais cedo a gente conseguir tratar a obesidade, a gente previne a aterosclerose, previne a mortalidade cardiovascular já na infância.
Em qualquer época que você consegue reduzir MC, você reduz muito mortalidade ali para frente. Obesidade também eleva risco para 12 tipos de câncer, isso em todas as faixas etárias, mas como a criança com obesidade tende a ser um obeso adulto, eu coloquei aqui. E existem 12 tipos de câncer que são específicos de obesidade na adolescência. Então, estar obeso nessa faixa etária aumenta risco para 12 tipos de câncer específicos aqui. É muita morbidade, né? Muita morbidade. Então, assim, resumidamente, o impacto é muito grande, piora muito a qualidade de vida e reduz a expectativa de vida. Então, já se sabe que excesso de peso na adolescência é responsável por de 20 a 25% das mortes por doença cardiovascular nos adultos. E isso é um número enorme. 3,4 milhões de mortes podem ser atribuídas à obesidade na faixa etária pediátrica. Então, a gente tem que intervir, né, gente? Mas antes de intervir, vamos entender um pouco da fisiopatologia, né? Por que que isso acontece? Já foi muito colocado, infelizmente, até hoje, a gente tem muita gente que tem um preconceito com a pessoa com o IMC maior e fala, né? Às vezes não fala abertamente, mas deixa subentendido que é porque não tem caráter, é preguiçoso, não tem vontade, ligado ao pecado da gula. Mas isso não é verdade. É uma doença, tem que ser visto como doença, uma doença complexa, que nós temos diversos fatores que interagem, genético, epigenético, endócrino metabólico. Eu não vou falar sobre ele aqui, porque é uma minoria de pacientes que têm obesidade por alterações endócrinas, tipo aumento de cortisol, o hipotiroidismo, obesidades hipotalâmicas também. Mas a maioria, eu vou falar dessa fisiopatologia da obesidade simples, entre aspas, né? Ou comum, obesidade exógena. E existem, então, essas interações também entre fenômenos aqui psicológicos, a própria microbiota e desreguladores endócrinos que a gente está bem exposto, né? Então, hoje, a obesidade exógena, a simples, né, ou a mais comum, ela é considerada uma doença neurocomportamental. Então, são alterações hipotalâmicas na regulação de fome, saciedade e gasto energético. Né? Existe um pool genético que te predispõe à obesidade, e nós não mudamos nosso pool nesses últimos anos, os últimos 50 anos, mas o nosso ambiente mudou muito. Então, nós estamos num ambiente obesogênico e com excesso de comodidades da vida moderna, a gente está com menos gasto energético por conta de facilidades, carro, tudo é tão automatizado, a gente nem levanta para apertar botão para trocar canal de televisão, é tudo muito no dedo ali, tudo muito automatizado, menos atividade física e muita comida e comida de cafeteria, comida com muita gordura e muito açúcar. Isso consegue bagunçar a nossa fisiologia. Vamos falar um pouquinho dessa regulação do balanço energético pelo sistema nervoso central, né? A gente tem, então, uma balancinha de ingestão e gasto de energia, e é isso que vai controlar o nosso depósito adiposo. Mas essa balança não é tão simples assim, né? Vamos chegar um pouquinho mais próximo. A gente, didaticamente, porque eles são interligados, a gente pode dividir, então, em homeostático, sistema homeostático e sistema hedônico, que mandam sinais para que a gente, então, vá para um lado de gastar energia ou de ingerir energia. Então, existe várias vezes ao dia, né? Comunicação de fome e saciedade. Ah, eu tô com fome, tô cheio, saciedade, paro de comer. Então, várias vezes ao dia, a gente tem informações que vão para o hipotálamo, principalmente hormônios gastrointestinais, nervo vago também, os próprios nutrientes, conseguem mandar informação. Olha, é para comer, opa, comeu demais, para de comer. Então, várias vezes ao dia. Já existe um outro comunicado sobre o grau geral de adiposidade. Então, feito pelos níveis de leptina e insulina, que vão comunicar ao hipotálamo: olha, já está com nível bom, vamos baixar o nível geral de fome aqui. Baixou muito o tecido gorduroso, baixa a leptina, opa, vamos aumentar um pouquinho esse nível de fome. Mais ou menos assim. Mas existe o componente hedônico, a gente não come só por fome, a gente come porque é gostoso, né? Comer não é só para se nutrir, mas é um ato social, é um ato prazeroso, e existem várias vias neurais que vão interagir com esse componente homeostático, e nós vamos falar um pouquinho disso aí. Então, olhando mais a fundo o componente homeostático, né?
A gente tem o tecido adiposo produzindo leptina, o trato gastrointestinal com uma série de produtos aqui, chamando atenção para o GIP, GLP-1, que atualmente são os análogos deles são os medicamentos mais famosos para tratamento de obesidade. Então, todas essas substâncias conseguem chegar lá no hipotálamo e fazer uma ação positiva, estimular os neurônios anorexígenos e catabólicos. O CART, que é o composto da cocaína, e o PONC, próprio, melanocortina, que tem esse efeito de parar de comer. Essas mesmas substâncias têm um efeito negativo pequeno sobre os neurônios orexígenos e anabólicos. E do outro lado, a gente tem a grelina, principalmente, tendo um efeito negativo pequeno nesses neurônios anorexígenos e um grande efeito orexígeno e anabólico. São os neurônios, então, neuropeptídeo Y e proteína ligada ao AGOT. Mas não é só isso. A gente tem o controle hedônico bagunçando, vamos dizer assim, esse controle homeostático. Então, como eu disse, comer é um ato social complexo. A gente não come só para se alimentar, né? Tudo que a gente vai fazer tem comida. Ah, vamos na festa, quem vai levar o quê? Vamos fazer tal coisa. E a comida? A comida faz parte do nosso dia a dia, da nossa convivência social, né? E a gente tem aqui do lado de cá, favorecendo o efeito anorexígeno, serotonina e dopamina, e do lado de lá, opioides endógenos, endocannabinoides, o GABA, fazendo efeitos orexígenos e anabólicos. E além disso tudo, existe um sistema cerebral de recompensa. Esse sistema cerebral de recompensa são diversos locais aqui, né? E vários estímulos conseguem desencadear uma sensação que lá no final é da sensação de prazer, de satisfação. Comida é um deles. Não só comida, mas é, outras substâncias como álcool, drogas listas, ilícitas. Será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal, engorda? Parece que é mais ou menos assim. Tem um pouco de verdade nessa frase aí do Léo Jaime. Então, a comida, não só as substâncias, mas comportamentos também, por exemplo, o jogo, sexo, um monte de coisa que te dá prazer, começa nessa cascata, começa a desencadear o processo dessa cascata. Então, inicia então com os neurônios serotoninérgicos, que vão mandar a mensagem aqui para o neurônio seguinte, temos encefalina, receptor, e lá na frente, tudo culmina no quê? Na dopamina, agindo através do receptor DRD2, que vai dar essa sensação de recompensa. E que tipo de comida consegue estimular esse sistema cerebral de recompensa? Aí não é brócolis, não é salada. Você nunca vai ouvir falar alguém assim, nossa, me descontrolei, comi uma bacia assim de salada, não consegui segurar. Mas você consegue ver alguém falando, nossa, comi o pote inteiro de sorvete, ou aquela dieta de cafeteria, aquele monte de salgadinhos industrializados. Então, as comidas ricas em carboidratos, açúcar com gordura, principalmente essas gorduras manipuladas, as gorduras não naturais, elas são capazes de desencadear esse processo aí no sistema cerebral de recompensa. E realmente, gente, a fome é o melhor tempero, porque o valor hedônico do alimento, ele é maior quando você está com fome. Isso porque leptina e grelina conseguem atuar exatamente nesse neurônio aqui que tem os receptores DRD2 de dopamina. Então, quando a gente está com fome, realmente a gente sente mais prazer naquela comida. Quando você vai ficando sem fome, você pode até ver, se você reparar bem, o início daquela refeição ele é mais gostoso, e é mesmo. E a pessoa, então, que faz dietas muito restritivas, pode depois ter aquela, entre aspas, fissura, ou acabar fiz uma dieta tão restritiva que depois eu não aguento mais e acabo fazendo uma super alimentação ou binge eating. E estudos em animais com neuroimagem mostraram que realmente isso acontece, essa fissura de alimentos calóricos, mexendo aqui no seu sistema nervoso central após um período de dieta muito restritiva. Então, isso a gente tem que levar em consideração na hora de propor um tratamento, né? E quem tem obesidade, isso aqui que eu falei, gente, acontece com qualquer pessoa. Então, a dieta de cafeteria, ela consegue dar uma desregulada no nosso, entre aspas, apetite. Então, quem nunca foi na churrascaria, comeu, tá super cheio,
Não aguento mais nada. Aí passa o carrinho da sobremesa, magicamente abre um espaço, porque é um outro sabor, é um negócio cheio de açúcar e gordura. Isso não é fome. Isso é qualquer coisa, minha vontade de comer, seja lá o que for, mas não é fome. Só que, então isso acontece com todo mundo, mas quem tem obesidade, isso acontece mais ainda, porque eles têm, já tem uma tendência de terem nascido com o hipotálamo um pouco diferente, e eles têm uma resistência hipotalâmica à insulina e leptina. E quanto mais você aumenta de peso, pior o seu hipotálamo fica nesse sentido. Mais inflamado ele fica, maior a sua resistência central à leptina e insulina, e isso vai criando um ciclo vicioso. Então, essa dieta hiperpalatável de cafeteria, né, comer uma bacia de brócolis não vai fazer isso. Desregula o controle homeostático, perpetuando esse estímulo para comer, e aí você, né, a necessidade hedônica sobrepuja as homeostáticas. A comida não é para matar a fome, mas é para matar aquele desejo, aquela necessidade. Funciona de uma forma assim parecida com vícios mesmo. Existe um pouco na literatura de briga, se pode ser considerado um vício, se não pode, mas muitos autores colocam até como uma síndrome da falta de sensação de prazer, uma das coisas que levaria a pessoa a comer exageradamente, combinando com um excesso de peso, né? Resumidamente, todas aquelas alterações que a dieta de cafeteria faz e ficar muito tempo sem comer te aumenta o valor hedônico do alimento, acontece em qualquer pessoa. Mas a pessoa com obesidade tem um hipotálamo diferente. Ela tem uma maior sensibilidade aos estímulos visuais e olfativos, então só de olhar comida X gostosa já tem uma acha que vai ser muito gostoso, é uma sensação de antecipação da recompensa que a gente fala, mas o seu DRD2 não está funcionando também. Então, existe uma dificuldade para obter a recompensa após a refeição. Então, essa refeição vai além, porque eu preciso de mais estímulo para chegar lá no meu receptor DRD2 de dopamina e ter aquela sensação de recompensa. E uma resistência à interrupção da alimentação. É tipo juntar a fome com a vontade de comer quando o seu hipotálamo está dessa forma. E quanto mais a pessoa aumenta de peso, mais inflamado o hipotálamo, é aquele ciclo vicioso. Tá, e aí o que que a gente pode fazer? Tem como prevenir? Tem como tratar. Pensando em prevenção, a gente tem que pensar nos fatores de risco. E esses fatores, a gente sempre pensa, não vamos então comer porcarias, não vamos oferecer muitas comidas de cafeteria, vamos fazer atividade física. Isso é bem o básico, né? A coisa começa bem antes, começa na gestação. Então, a obesidade materna e paterna pré-gestacional, olha só, o pai também, os hábitos do pai podem influenciar por fatores epigenéticos na qualidade daquele gameta e não é para ter vida louca e vamos ter filho. Não, o ideal é vamos ter uma vida super saudável e aí a gente né, engravidar. Primeiro, tipo, 3 meses antes já faz diferença. Então, não é só a mãe, mas o pai também. Claro, o ganho de peso materno durante a gestação, isso é uma forma em U, o excesso de ganho de peso e a falta de ganho de peso contribuem para uma obesidade futura. Mulheres que tiveram diabetes na gravidez, o tabagismo na gravidez também. Existem fatores pós-natais imediatos, então, os ginecologistas são super importantes aí, tanto para já prevenir, na medida do possível, quando possível, né, esses fatores de risco pré-natais, e também tentar, no máximo possível, evitar parto prematuro, né, acompanhar essa gestante para que os bebês não nasçam na medida do que for possível prevenir, nem pequeno nem grande para a idade gestacional. Uma coisa extremamente importante, ausência de amamentação. Então, a amamentação, gente, é assim, fundamental para a saúde da criança, uma série de coisas. E para prevenção de obesidade é muito importante. Existem diversos motivos para isso, e um deles é alteração da metilação e acetilação de estonas, ou seja, modificação da epigenética. Amamentar muda como os seus genes vão ser lidos, e isso interfere demais no metabolismo no futuro. A composição do leite materno, ela é toda feita para o bebê ser saudável. Então, fórmulas antigas com muita proteína, mesmo as de hoje, tem menos proteína, mas parece um pouco mais com a quantidade do leite de vaca, elas predispõem muito à obesidade na infância
e, consequentemente, na vida adulta também. Esse alto consumo de proteínas aí, de fórmulas inadequadas e de leite de outros animais, favorece já uma obesidade já na primeira infância. Aliás, um dos motivos que foi mudada aquela curva de crescimento foi porque antes as curvas de bebês eram feitas com bebês que mamavam predominantemente fórmulas inadequadas, né? Fórmulas dos anos 70, 80 e 60, né? E também leite de vaca. E aí, o que que acontecia? Quem mamava na mãe parecia que estava muito magro. Na verdade, estava inadequado. Então, em 2000, as curvas foram mudadas. São feitas hoje as curvas da OMS só com crianças amamentadas na própria mãe. E o ganho de peso do bebê, ele é mais suave do que a gente pensava, né? Agora tá tudo certo. E a qualidade da proteína também. Ou seja, amamentar previne tudo isso aqui. E quando for fazer a introdução alimentar, ela tem que ser muito bem pensada também. Papel importantíssimo do médico geral, do pediatra geral, que vai dar essas orientações para esse bebê. Após os 1.000 dias, ou os 2 aninhos de idade, existem outros fatores também de risco para essa criança ter um ganho excessivo de peso. Claro, o excesso alimentar, então a gente tem que verificar o quanto ela está comendo e a caloria daquilo que ela está comendo, né? A preferência por fast food, que é a comida de cafeteria, aquela que consegue desregular o hipotálamo de qualquer um. Omitir o café da manhã, então, assim, não tem dessa. Se, não quero, mas não, vamos lá, conversa com a criança, nem que seja assim uma fruta, um copo de leite. Esse comer na madrugada é péssimo. Isso aqui já dá uma outra aula, mas essa desregulação do ritmo circadiano, que vai pelo excesso de tempo de tela, principalmente a tela à noite, você altera a melatonina, e essa alteração a queda da melatonina predispõe essa criança a aumentar cortisol, diminuir GH, diminuir IGF-1. Então, assim, uma confusão. Aumenta também a fome no outro dia. Sedentarismo, né, que é uma coisa meio básica. Essa redução do tempo de sono acaba vindo tudo junto. A redução do tempo de sono, o excesso de tela levando à desregulação da melatonina. Essa criança dorme menos, acaba comendo de madrugada. E mesmo que ela coma a mesma quantidade de calorias, o comer durante o dia tem um efeito metabólico diferente do que o comer de madrugada. Aqui a gente engorda muito mais. E olha só, até redução na variação de temperatura. Isso, as modernidades, né? Então, assim, a criança está sempre num conforto de temperatura, não faz com que ela tenha que gastar energia para controlar a sua própria temperatura. Mas isso aqui é menos importante do que os outros. E vamos tratar? Claro que nós vamos tratar. Tanto o sobrepeso quanto a obesidade merecem tratamento, é uma doença e tem que ser tratada. Então, a gente tem, claro, intervenção dietética, atividade física, medicamentos, e eu coloco a cirurgia bariátrica aqui, mas eu queria que ela nem existisse para a faixa etária pediátrica. Quando chegou nesse ponto, quer dizer que nós, como clínicos, como né, pediatras gerais, endocrinopeds, nós não demos conta do recado. Mas tem muito para se fazer. Hoje em dia, poucas pessoas na faixa etária pediátrica vão para cirurgia bariátrica, nem vou comentar muito, que eu espero, a luta é que não cheguem lá, né? Mas antes de começar na dieta, atividade, então, antes a gente tem que pensar na família, porque a criança, ela não aumenta de peso sozinha, ela aumenta de peso num ambiente que, pelo menos a princípio, era totalmente controlado pelos pais. Então, geralmente, a criança não tem obesidade sozinha. A gente tem que olhar como está esse ambiente. É tanto porque os pais, eles compartilham genes, mas compartilham o ambiente também. E se você não muda o ambiente dessa criança, vai ficar muito difícil. Então, se eu peço para essa criança fazer exercício, mas todo mundo é sedentário, a chance de estar certo é muito pequena. Uma coisa importante aqui é desvincular comida e lazer. Eu sei que é muito cultural, é muito nosso, tudo, vamos na hora que falou tal atividade de lazer, qual que é a comida envolvida? Mas vamos colocar comida mais tranquilas, comidas mais naturais, sem ser comida de cafeteria. Então, eu vou no cinema para ver o filme, não para comer uma bacia de pipoca, né? Eu vou para a praia, mas não necessariamente tem que ser um resort all inclusive. Tá incluído, então eu tenho que comer até. Então, pensar que o lazer não necessariamente tem que ter aquele monte de comida junto.
O suporte emocional familiar, muitas vezes os próprios pais também têm questões ali com o excesso de peso, com a relação com a comida. Isso aqui é muito importante, gente. Dispensa saudável. Ah, tá. Então a gente está liberando um chocolate para comer no sábado. Não vai funcionar se tiver um tantão de chocolate guardado. O menino vai achar, eu vou guardar, vou esconder. Não vai. Criança acha as coisas. E não vai ter maturidade para saber que tem uma caixa de bombom e eu não vou comer a semana inteira, mas no sábado eu posso comer um. Então a melhor coisa é não tenha nada de tentador dentro da sua despensa. Porque se tiver, é meio caminho andado para a criança já ir lá comer ou ela mesma cozinhar. Os mais velhos já fazem, né? Brigadeiro, bolo, etc. Colocar os limites nos próprios pais, eles têm que, né, fazer a meia-culpa, eles têm que dar o exemplo. Então, a gente precisa da família junto. E algumas vezes, tem o irmãozinho que não tem obesidade. Coitado, mas opa, que bom que o irmão não tem obesidade. Então, ele vai ajudar este irmão que eu estou tratando, né? Então, que bom que ele não precisa ter essas restrições, mas ele vai ajudar. Então, não é porque tem alguém que não é obeso na casa que a gente vai deixar tudo livre. E muita gente acha que a criança tem que ser a responsável pelo seu próprio tratamento. Não é. Isso é querer demais de uma criança. Os adultos têm que pegar esse tratamento para pegar essa responsabilidade. Estão vendo aqui nessa foto aqui do Botero, até o gato está gordinho, né? Mais ou menos funciona assim. E aí, o que que nós vamos dar para essa criança comer? Gente, é muito simples. O mais simples é o melhor. E isso aqui tirei da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tem todos os detalhes aqui de que é a porção de cada coisa, para cada faixa etária. O que que a gente faz para uma criança que tem obesidade? Não vamos fazer jejum intermitente, dieta low carb, dieta low não sei o quê, shake do não sei. Não, não precisa. E mesmo em adultos, muita gente não precisa disso. Precisamos de uma dieta normocalórica para aquela faixa etária. A criança está crescendo, então ela não pode fazer uma restrição muito grande a ponto de prejudicar o seu crescimento. E se ela come a caloria necessária para o seu peso ideal, ela naturalmente vai emagrecer. O IMC vai melhorando. Então a gente fala: nossa, você está para a altura de hoje, você está 15 quilos acima, mas daqui 3 meses eu vou medir de novo. E esse peso ideal, ele vai mudando de acordo com o crescimento da criança. Então, a gente tem essa grande vantagem. Um adolescente comendo 2.000 calorias, ele emagrece muito. Eu falo, nossa, dá até raiva, né? É muito mais fácil do que a faixa etária adulta, com certeza. Então, nada de coisas miraculosas, mirabolantes. O básico bem feito é o necessário. Agora, o que acontece é que muitas vezes essa pirâmide acaba invertendo, e não é só o que ele faz em casa, né? Principalmente os mais velhos, às vezes tem o dia inteiro na escola. Mas ele não come nada. Vamos ver o que que ele come, não o que tem em casa. Que às vezes é na casa da avó, da madrinha, da escola, troca lanche. Então a gente tem que fazer essa história alimentar muito bem feita. Atividade física. Bom, a gente não cansa de falar. A OMS está muito preocupada com isso. Lançou recentemente dois guidelines aqui falando de atividade física já para bebês. O negócio está tão feio, gente. As crianças estão ficando tão sentadas e olhando tela. Então, além de falar da atividade física, falando também de tela, que bebês é 0 hora de telas. E assim, temos que lembrar de desamarrar o bebê, colocar no chão, fazer aquela tummy time, seria colocar o bebê, a musculação, entre aspas, do bebê. Olha só, a gente está tendo que falar, a OMS fez uma publicação para falar o óbvio. Isso porque foi necessário, né? Antigamente a gente não via falar uma coisa dessas, porque bebês não ficavam com celular, com tablet. Então, a redução da tela impacta diretamente no sono e na atividade física. Então, prevenção da obesidade começa antes da gravidez, e quando o bebê nasce, tirar a tela para melhorar o sono e colocar esse bebê no chão. Os maiorzinhos, começou a andar, precisamos de muita atividade física. 3 horas por dia, não é 3 horas de uma vez, não é 3 horas de aula de balé ou de karatê, etc. Mas brincadeiras, um pouco de aula pode ter também nessa faixa etária, mas ao longo do dia essa criança tem que brincar, correndo, pulando, 3 horas por dia. Nos maiorzinhos, é 3 horas por dia, sendo que 1 hora é intenso. Quando eu falo intenso,
a frequência cardíaca tem que estar mais alta, ele tem que estar ofegante. Nos maiores, até os, né, de crianças escolares até 19 anos, 1 hora de atividade física por dia. Aquela recomendação de adultos é só depois dos 19 anos. E em toda essa 1 hora por dia, pelo menos 3 vezes atividade de força, não necessariamente musculação. A partir dos 10 anos, bem orientado com alguém junto. Se a criança não tem nenhum outro problema, ela pode até fazer treinamento de musculação com alguém junto, porque é muito fácil machucar e as cargas têm que ser pequenas. Mas pensa nas crianças dos anos 70, brincando naqueles parquinhos, e eles se penduravam, naturalmente faziam barra, faziam aquele funcional que a gente faz hoje no funcional. Então você vê que poucas crianças, mesmo as que estão com peso normal, entram no, na recomendação, na quantidade de atividade física recomendada para a sua faixa etária. Então, nós estamos com muitas crianças com sedentarismo. E aí, vamos tratar com medicação? Pode? Pode, temos algumas que ajudam. Não podemos, assim, para criança pequena, tem que tirar esse preconceito, né, de, criança não pode tomar remédio para emagrecer. Tem criança que precisa, né? Existem algumas medicações liberadas, principalmente para adolescentes, né? O Orlistat, que inibe a lipase, então você vai ter uma menor absorção de gordura só para adolescentes aqui, né? E um grande problema, mas às vezes até interessante para induzir que esse adolescente faça dieta, é se comer coisa gordurosa, não faz dieta direito, orientada, e toma o Orlistat, vai passar vergonha, porque pode ter uma urgência, até uma incontinência fecal. Então, assim, olha, não sai da linha, senão você vai se arrepender. Mas ele também não dá grandes perdas, de peso. A metformina, na verdade, não é especificamente para obesidade, mas como nós temos muitas crianças que já têm resistência insulínica, pré-diabetes, a partir dos 10 anos ela tá liberada, né? E, claro, como assim como é adultos, não pode quem tem insuficiência renal. O problema é que é grande a intolerância gastrointestinal, mas eventualmente a gente tem que usar metformina e tem um bom efeito para resistência insulínica aqui. No peso mesmo, nem tanto assim. Né? A sibutramina praticamente não é utilizada mais, seria seu uso off-label, já foi on-label, mas ficou off-label a partir dos 12 anos. Há umas décadas atrás, antes de chegar a liraglutida, era a única opção efetiva mesmo. Então, nós usamos bastante, e pelo seu próprio mecanismo de ação, gente, é claro que vai aumentar a pressão, é claro que vai aumentar a frequência cardíaca, tá mexendo em noradrenalina. Então, assim, o estudo que foi feito em 2010, que, né, virou tudo de cabeça para baixo, que todo mundo jogou pedra, né, cuspiu no prato que comeu, foi feito em idosos com doença cardiovascular. Então, eram pessoas que tinham contraindicação ao uso. Então, ninguém assim, entendeu por que fizeram um estudo com pessoas que claramente não poderiam usar a medicação. É claro que aumentou o risco de mortalidade cardiovascular. Mas hoje em dia a gente praticamente não usa, porque temos opções bem melhores, né? E ela ficou muito estigmatizada, mas já foi usada por muito tempo. E com algumas pessoas boas respondedoras tiveram boa perda de peso. Sertralina e fluoxetina não são especificamente para obesidade, mas como existe uma faceta muito grande, muitas pessoas com obesidade e problemas de ordem emocional, psiquiátrica, então são opções que têm um efeito de melhorar o apetite, de reduzir um pouco o apetite, porque existem outras opções para tratamento de ansiedade, depressão, que podem piorar esse quadro. Tem muitos que aumentam a fome, mas não vai fazer você perder muito peso. Essas duas drogas, metraleptina é para quem tem problema na mutação da leptina em si, então ela é usado bem rápido, bem especificamente só para esses casos, é muito raro mesmo. É usado também para quem tem lipodistrofia, bebês, já a partir de 2 aninhos, que tem aquela lipodistrofia grave, quem tem essa mutação no gene da leptina. Quem tem mutação no gene do receptor da leptina, no PON, que é o IC4R, que é toda a via de sinalização da leptina, não adianta da leptina, porque o problema é dali para frente.
existe o setmelanotide, mas não no Brasil. Já está liberada acima de 6 anos de idade. E é uma pena não ter. A gente tem pacientes com obesidade monogênica que tem uma hiperfagia muito intensa. Estamos esperando a Anvisa liberar e o próprio fabricante ter interesse de trazer para o Brasil, mas ainda não tem no Brasil. A lisdexanfetamina, né, o Venvance, na verdade não é um tratamento que a gente endócrino ou a gente pediatra geral passa para a criança para emagrecer. Mas tem esse efeito colateral que é muito interessante. Então, crianças que têm TDAH, que têm indicação, né, que tem essa indicação, é uma coisa interessante. Então, se você tem uma criança que tem distúrbio alimentar, ou TDAH acima de 6 anos, você conversando com o psiquiatra, eu falo, eu gosto de ter um psiquiatra para chamar de seu. Então você fala, olha, você quer me ajudar? Que tal prescrever dentre as suas possibilidades de medicação um medicamento que também tem esse efeito colateral de redução de fome, mas não é um medicamento tranquilo. Se você não tem um diagnóstico psiquiátrico correto, você pode induzir o quê? Mania, psicose, agitação. Então, assim, eu não prescrevo, eu peço, eu converso com o psiquiatra e falo, olha, eu acho que tem indicação, mas quem vai fechar o diagnóstico e ver se não tem risco desses efeitos colaterais aqui é o psiquiatra. E a gente tem agora os mais modernos, que é a liraglutida e a semaglutida, que são análogos do GLP-1. Eles são, entre aspas, né, a gente não gosta de usar esse termo, mas é tão usado, né? Canetas emagrecedoras. E graças a Deus, agora estão exigindo, a partir de junho, vão exigir a retenção da receita, porque o pessoal está usando, não para tratamento de obesidade, mas para um desejo de emagrecer um pouquinho para caber naquela roupa, porque é o desejo social de emagrecer, tem pessoas usando além da conta, e às vezes quem precisa não está nem conseguindo encontrar, né? Então, tem um efeito incretínico muito interessante. Então, o que que acontece? Você dá aquela sensação de, ai, tô cheio, né? Tá imitando quem? Tá imitando o GLP-1, que é um hormônio produzido lá no intestino, só que demora. Depois que você come, chega lá no intestino, aí ele, chegou comida aqui embaixo, avisa o hipotálamo que, olha, já tô ficando cheio. Então, já dá aquela super reduzida no nível da fome e reduz o esvaziamento gástrico, que, aliás, é um problema do ponto de vista dos efeitos colaterais, né? E é um problema porque fica nauseado e tal, mas também tem uma coisa interessante, assim como o Orlistat fala, olha, faz a dieta, porque senão você vai passar vergonha, né? Pode ter escape fecal. Se tá tomando lira ou semaglutida e vou comer, não estou com fome, mas tá gostoso, tô vendo ali um festival de sorvete, resolve comer assim mesmo. Você vai passar mal. Então, tem que ser muito bem conversado. É raro colelitismo, pancreatite, contraindicado para quem já teve pancreatite. A diferença aqui da lira é com a sema, a lira tem que ser injeções diárias, e a semaglutida, ela é semanal. O GIP-GLP-1, que é o Mounjaro, não tem ainda estudos em crianças, né? Já Semilira estão tendo estudos para a partir de 6 anos. Está liberado em bula a partir de 12. Mas eu acho que rapidamente a gente vai poder usar essas medicações a partir dos 6. Liraglutida está no mercado desde 2010, tem muitos dados, tem uma segurança muito boa e realmente funciona. E agora a gente está começando a ter também a possibilidade de pedir pelo SUS para pacientes entre 12 e 21 anos. Então, teve uma grande melhora, né? Quero convidar vocês para participar desse simpósio goiano de endocrinopediatria. Dentre um monte de aulas bacanas, nós vamos ter uma especificamente sobre o uso de lira e semaglutida na população pediátrica. Esse simpósio vai ser dia 14, então, daqui 15 dias, né, no outro sábado. Vocês entram nesse site aqui do Even 3 para fazer a inscrição de vocês. Não é focado para o endócrino pediatra, mas sim para também o pediatra geral e para o endócrino de adulto que atende criança e qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde que esteja interessado nos temas de endocrinopediatria. Vai ser um dia bem intenso. Temos muita gente daqui de Goiás, e também convidados de fora da endocrinopediatria, professor da UNB, professor da Universidade Federal de Uberlândia, e eu espero ver vocês lá também no nosso simpósio goiano de endocrinopediatria. De mensagens finais, então.
Obesidade é doença, gente, é muito mais que uma questão estética. É uma doença crônica, multifatorial e recidivante. Piora a qualidade de vida, aumenta a mortalidade. E assim, a prevenção é dever de todo médico, todo profissional de saúde. Você vê como que o gineco tem um papel muito importante para a prevenção da obesidade pediátrica. A gente tem que tratar precocemente, a gente tem que ser intenso, né? E existem medicações eficazes e seguras, mas a gente quer, eu gostaria que a gente não precisasse usá-las, né? Que a prevenção fosse ainda melhor feita. Essa é a bibliografia que eu usei, vou passar aqui rapidinho. E agradecer a todos pela presença. Esses são os meus contatos, minhas redes sociais. E agora a gente vai ter um tempinho. Olha, eu consegui ser pontual. A gente tem um tempinho para a gente bater um papo. Oi, doutora. Professora, eu vou abrir caso o pessoal que esteja assistindo queira fazer Hum, alguma pergunta, mas eu já vou trazer uma pergunta aqui que Acho eu que eu tenho que acho fechar aqui. vai ser bem interessante, né? A Ah, senhora falou um pouquinho do Covid e teve uma pergunta que perguntou algo dentro disso, né? Que foi que a pandemia do Covid-19 trouxe desafios nos acompanhamentos de crianças com doenças crônicas endócrinas. Quais com foram os certeza. impactos observados em sua prática, especialmente em relação ao controle glicêmico em diabetes do tipo 1 ou ao manejo da obesidade infantil durante o período de isolamento? Nossa, gente, foi uma tragédia. E pior assim, continua, mudou a epidemiologia de uma série de questões endócrinas, né? Claro, todo mundo estressado dentro de casa, um excesso de tela, tanto das escolas como também o lazer foi para a tela. Então, a gente teve um excesso de tela, alterando melatonina, alterando o ritmo circadiano. O que aconteceu? Explosão de obesidade, explosão de puberdade precoce. Olha que coisa maluca, né? Não é o mote aqui da aula, mas a melatonina, ela também segura aquele neurônio que eu mostrei para vocês, que a gordura vai lá e solta para ele começar logo os pulsos de GN e de NRH. Então, a gente teve, tem lugares que teve até 200% de aumento de puberdade precoce. Então, foi difícil. E o pior, as meninas, as crianças não voltaram para os hábitos anteriores. Estamos voltando agora, mas ainda foram formados novos hábitos de mais tela, mais comida porcaria, menos atividade física. Então, a gente teve aumento de obesidade, com certeza, aumento de puberdade precoce, muito mesmo, muito relacionado aos hábitos de vida. Os diabéticos pioraram o controle, mas não só isso, houve aumento da incidência de diabetes. Isso até foi mostrado em vários lugares, apresentei agora no Congresso Europeu de Endocrinologia Pediátrica, aqui em Goiás, os dados, aumento expressivo durante a pandemia e após a pandemia de diabetes mellitus tipo 1. Então, o tipo 2 aumenta mesmo porque aumentou a obesidade para essas questões, desses fatores. Mas a COVID é uma doencinha danada, viu? Porque ela mexe em todo o corpo. Ela consegue infectar neurônio, ela consegue infectar, inclusive, célula beta também. Então, a gente bagunça a autoimunidade. Então, a gente teve aumento de frequência de diabetes tipo 1, tipo 2, obesidade, puberdade precoce. E ela consegue também alterar a autoimunidade tiroidiana, mas é uma doença mais tranquila, então não é tão falado assim. Ou seja, Covid é uma encrenca, né? Até hoje, né? Até Até hoje. hoje. Claro que foi muito pior, né? Naquela fase que não tinha vacina, tal, não tinha imunidade nenhuma, mas até hoje, até hoje. Outra pergunta que chegou aqui, um pouco mais sobre as doenças raras endócrinas, né? No manejo de Uhum, doenças endócrinas raras, como nossa senhora, hiperplasia adrenal congênita. Quais são os aham. desafios éticos relacionados ao acesso a medicamentos de alto custo ou participação em ensaios clínicos? Bom, a hiperplasia adrenal congênita, ela, assim, tá saindo agora um medicamento novo que a gente não tem acesso ainda, só fora em uma parte de trabalhos, mas o tratamento é barato, é uma das únicas coisas que o tratamento é barato, é a hiperplasia adrenal congênita. E essa nova medicação, a gente não tem no Brasil ainda, e estão só em ensaios clínicos. Então, assim, para participar de ensaio clínico é uma coisa meio complicada mesmo. Você tem que estar em grandes centros e ser convidado ali. Mas hiperplasia não é um problema, assim, do ponto de vista de acesso à medicação, porque ela é muito barata.
É uma das únicas coisas baratas que tem na endócrina. Mas eu chamaria atenção mais para puberdade precoce, deficiência de GH, que a gente até tem, aqui em Goiás, funciona muito bem o sistema do público do Juarez Barbosa. Quem tem critérios para ganhar esses medicamentos de alto custo acabam ganhando. Existem outros também, que já estão no programa, por exemplo, para tratamento de raquitismo, um tipo específico de raquitismo. Um grande problema hoje que eu colocaria para acesso de medicamentos caros, né, seria o Voxzogo, a Vosorotide, que é para tratamento de acondroplasia. Mas ainda estão em consulta pública, etc. Já tem no Brasil já há 2 ou 3 anos, mas é um medicamento assim realmente caro, R$ 150 mil por mês. Então, só com judicialização, né? Entendo, entendo. Nossa senhora. Tem umas coisas, tem uns negócios, assim, mas hiperplasia é baratinho. A hiperplasia, a reposição dos corticoides acho que é uma das únicas coisas baratas que tem. E hipotireoidismo também é baratinho, o resto é tudo mais ou menos caro. Entendo, entendo. É o mundo que vivemos hoje, né? É, É. sobre o avanço de tecnologias, como bombas de insulina, monitoramento contínuo de glicose, existe algum desafio ético ou prático para garantir acesso a essas ferramentas em crianças com diabetes do tipo 1 no Brasil? Sim, existem critérios, protocolos. Aliás, eu vou fazendo a propaganda de novo, nesse primeiro simpósio de endocrinologia pediátrica, nós vamos ter uma mesa redonda com 3 palestras exatamente para tratar sobre diabetes tipo 1. Vamos ter uma palestra específica sobre esse acesso, não só o acesso, mas também como monitorar, como mexer, né, com as bombas de insulina. E a gente tem alguns probleminhas aí, porque o tratamento do diabetes, ele pode ser barato e pode ser caro. Com certeza, aquele bem caro, ele é melhor, ele dá mais, assim, tanto controla melhor, como também dá mais qualidade de vida para a criança, porque, né, você consegue ter mais liberdade, etc. Mas existe também a opção, entre aspas, barata, que não é tão eficaz assim, mas dá para controlar a diabetes com uma insulina mais básica? Dá, de seringa, a gente passa para os análogos, que são canetas, e a gente pode chegar na bomba de insulina. Você pode fazer o controle furando o dedo um monte de vezes por dia, olha que judiação, ou com um sensor que você só passa, você não fura a criança, você passa o leitor e pode de 5 em 5 minutos estar tendo essa informação. Então, dá muito mais informação, você melhora esse controle, melhora o tratamento, só que realmente é caro. Mas existem critérios para você ganhar tanto pelo governo federal, quanto do governo também de estaduais, municipais, é meio, não é uma coisa unificada no Brasil inteiro. E eu convido para vocês, você que perguntou para ir, que a gente vai ter uma mesa redonda só sobre isso. Nossa, que bacana. Eu tô Vai ser estragando bem a bacana. surpresa da mesa redonda. Mas tá Não, sendo tá bom. nada, o É pessoal vai assim, falar aprofundadamente sobre cada um desses tópicos. acho bacana. O pessoal que está assistindo a gente, o César Eduardo, ele comentou que as atividades físicas nas escolas têm diminuído bastante, né? É, hoje, no máximo, você tem uma aula, né? As aulas extras são todas cobradas nas escolas particulares, como os treinos, atividades físicas, Uhum. mas o pessoal da escola pública praticamente não tem essa atividade, né? Quando mais precisamos de exercício na escola, a carga horária quase inexiste. Por que há essa dificuldade tanto da criança ou do adolescente com certas atividades físicas? Olha, a gente foi. Nossa tendência natural é de querer conforto. Então, se não tem um estímulo ali, todo mundo vai querer ficar sentado. Isso que se observa fora os bebezinhos que são muito ativos na natureza. Uma coisa boa que aconteceu foi essa nova lei de que é proibido celular em escola. Você tirando o celular, já tem alguns relatos de como as crianças e adolescentes estão interagindo, estão inventando coisas que a gente já fazia nos anos 70, brincadeiras, etc. Então, isso já deu uma melhorada. É muito recente, né? Foi do começo desse ano para agora que está valendo essa lei de que é proibido o celular. Então, eles têm aqueles intervalos entre as aulas e o recreio. Todo mundo ficava só assim, agora eles estão tendo que olhar um na cara do outro, estão começando a brincar, a se empurrar, a jogar. Então, nesse ponto, eu acho que a gente está indo para um lado bom. Mas eu fico chocada com
a pouca atividade física. Você vê, né? Essas crianças tinham que estar fazendo no mínimo 1 hora de atividade física por dia. E eu só acredito que isso vai mudar quando tiver uma conscientização assim geral, como teve da questão das telas, não também pela questão do peso, mas também por risco, né, do tipo de contato que esses meninos estão fazendo em rede social, tal, teve um grande apelo com o lançamento daquele livro, A Geração Ansiosa. Então foi tipo um acordo coletivo, conseguiu então tirar o celular da escola. Então tendo um apelo para não deixar crianças terem rede social. Vão ter tela, mas não rede social, só depois dos 16 anos. Quando todo mundo se conscientizar e esse menino falar, ah, mas meus amigos todos têm. Não, mas ninguém tem, porque todos os pais fizeram um acordo e ninguém vai ter celular na escola, agora funciona. E acho que a mesma coisa tem que ser feita nessa uma grande campanha com atividade física. E cada vez se estuda, se vê que atividade física assim, é panaceia. É remédio para tudo. Sabe aquelas garrafadas que o povo fala que serve para tudo? Pois é, a garrafada que serve é atividade física. Cada vez que você põe um músculo para funcionar, ele produz um monte de hormônios que melhora tudo. Opa, mudou um negócio aqui. Não, não, eu só fechei seu compartilhamento. Tá. Entendi. Mas é verdade, a questão da atividade física é. Bem, eu lembro quando a gente estava na escola, quando a gente fazia, era algo que tinha um certo prazer, mesmo sendo obrigado. Hoje em dia parece que nem o prazer existe, nem a obrigação existe. Ah, então isso acaba dificultando e criando vícios, essa paralisia que a própria criança tem de não querer fazer nada. Algumas escolas até já estão começando a ter, já, aliás, sempre tiveram, mas continuam reforçando. Então, eles têm uma semana de jogos, e aí as crianças passam o semestre todo assim treinando, porque vai ter aquela competição na última semana de junho, é bem a semana antes das férias do meio do ano. E eu me lembro das minhas filhas nisso, e vejo vários pacientes agora, eles ficam super empolgados. Gente, é uma coisa que se empurrar um pouquinho vai, porque é da natureza da criança ficar feliz com a competição ali saudável dos jogos, tal. Então, talvez não seja tão difícil assim. Eu acho que às vezes é mais difícil o pai e a mãe irem para academia. É mais fácil você pegar uma criança sedentária e colocar ela para fazer atividade física do que o adulto. Só que o exemplo arrasta. Então, a gente tinha que dar essa mexida geral ali. Eu acredito muito em campanhas educativas. Eu acho que a gente consegue reverter isso aí. Interessante. Depois do lançamento do livro das telas, eu fiquei assim, fiquei muito feliz, fiquei fascinada. Ele traz vários dados, são horrorosos mesmo, né? Uhum. Com excesso de tela, teve uma geração, a geração Z, que foi muito impactada. A gente não sabia, agora a gente sabe. Olha, aumenta o risco de tudo que é coisa ruim do ponto de vista psicológico, de neurocomportamento e tal. Ele nem fala da parte física, ele fala só entre aspas, né? Da parte de neurocomportamental. Isso mudou lei em alguns lugares. Então, eu sou muito otimista, eu boto fé que a Então, gente consegue mudar eu isso. vou encerrar com uma pergunta polêmica, porque eu acho que é interessante a gente encerrar Aham. na polêmica. Bom, Entre a atividade física, entre fazer atividade física ou conseguir manter uma dieta, qual seria a melhor escolha? não tem que ter escolha. Você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter as duas coisas. Agora, o que que vai impactar mais no peso? Talvez Isso. seja a dieta. Então, a quantidade, até porque assim, naquele balanço de quantas calorias eu ingeri, quantas calorias eu gastei, é muito mais fácil você mexer nesse número com a dieta do que com a atividade física. Mas a atividade física muda a qualidade de vida. Claro. Mesmo a pessoa que não consegue sair da obesidade, se ela tem obesidade, mas ela é um obeso que faz atividade física, ela tem menor risco cardiovascular, menor mortalidade, dado de mortalidade já. Sim. Não que O isso seja ideal é as perigoso. duas coisas. Agora, se você está pensando em peso, em medida, em só adiposidade, quem vai ser mais efetivo é a ingestão menor de comida, com certeza. Mas para a sua saúde como um todo, tem que ter as duas coisas, não tem jeito. Ótimo, doutora. É, Né? é, Não tem é, jeito. é a soma dos dois, né? É a soma dos É, dois. Não tem como.
A gente Não faz. tem como. É difícil, não é fácil. A gente sabe que para a criança e para o adolescente entrar numa dieta, ele tem que achar o motivo dele, né? Porque Sim, ele tem que estar motivado. quanto mais você força e não tem o exemplo, pior fica. Isso é. Só que sem o exemplo é muito difícil. Tem que ser uma criança, um adolescente extremamente motivado para ele ir contra o ritmo da casa. Então, a casa tem que mudar. Exato, ótimo. Essa eu acho que é a ótima mensagem. A casa tem que mudar. A casa tem que mudar. Não, com certeza. Então tá Né? ótimo, doutora. Os adultos têm que arrastar essa criança. É, Eu que agradeço. alguma E consideração mais uma final? vez, convidando todo mundo para o nosso primeiro simpósio de endocrinologia pediátrica, Ótimo, que dia bacana, 14 de doutora. junho. Se a senhora quiser me mandar o folder, eu passo pro pessoal da associação e peço para eles divulgarem também. Ah, quero sim, vou te mandar. Pode Com mandar certeza. então. Tá bom, muito obrigado. Que a senhora tenha Obrigada. um bom dia e até a próxima. Bom dia. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.